Ele falou que os ortodoxos na África utilizam ainda o exorcismo. Mas no Eu acho que geral, a gente entrou. não usa, não. No geral, não usa, não. Pois é. Eu acho que a gente já entrou, não entramos? Estamos no ar. Estamos no ar. Pois é. Estamos no ar, legal. Vamos lá. Tá dando eco aqui. Estamos no ar. Já descobri o eco. Ah, era você, né, Cleudon? Já resolvi. Era o Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel. Meus amigos, olha só, tá todo mundo aqui já na live, já tem gente brigando, o Moroni tá mandando uma pessoa dormir, chamando de canhão. O Slane, eles já entram brigando aqui, ó. Cadê? Estamos aqui, o Slane. Estamos aqui. Valmir dos Santos, entramos. Boa noite, Hércules. A Carla pede a sua bênção, padre. Deus abençoe. Isso, vamos lá aqui, ó, Marcelo Souza. Marcelo, respeito é bom, todo mundo gosta, ele deve estar respondendo aqui ao Moroni. Não esqueci da live não, gente, já estamos aqui. Aqui estávamos esperando todo mundo chegar para a gente poder entrar, né? Alexandra, quem solicitou também de entrar, quem solicitou de vir hoje na live foi, segundo o Cleudon, Joãozinho do Capeta, mas não é, Toninho do Diabo. O padre Cleudon tinha, viu, EV? O padre Cleudon estava menomônico com o nome do pessoal. Não, ele fala, o Cleudon é igual minha amiga Márcia lá dos Estados Unidos. Aliás, tem uma galera dos Estados Unidos hoje reunida para ver a live, Aldo. Coisa boa. Tenho muitos amigos lá, tem uma igreja lá em Orlando, comunidade de Miami, grupo grande nosso lá. A Márcia que está encabeçando isso. A Márcia, ela tá em Atlanta. Aqui, ó, vamos lá, pessoal aqui, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ai, continua o outro brigando aqui. Para de brigar, gente. Vamos falar coisas legais. Cadê o padre Wilson? O reverendo Wilson acho que está vindo, né? Não, o reverendo Wilson. Não, o reverendo Wilson, com esse calor, lembra que ele comentou no programa que ele não teve bem de saúde, não é? Uhum. Então eu conversei com ele agora no início da noite. Eu tenho minha missa toda quarta-feira. Aí ele falou para mim que ele não estava bem e que ele avisou para o Salomão. Entendi. Porque está muito calor e a pressão dele subiu. Sabe o que a gente podia fazer? Ir até a Jundiaí fazer uma visita para ele. Participar de um culto dele. Só pode ir você e o Cleudon. Não, mas se você for... Não. Se você for, Aldo, o reverendo Aldo, se cair alguém possesso, que seja no seu pé. Aí eu quero ver o que vai dar. Nada, não acontece nada. O Hércules está sendo maldoso, não vou nem repetir o que ele falou aí, deixa de bobagem. Vamos lá. Tá falando. O Mário, o ateu lá, o Mário, não vai vir? Cadê? O Mário? Márcio Américo. Não é Mário, o Cleudon não é Mário, é Márcio. EV, você lembra do Montoro? Hein, EV? Você lembra do governador Montoro? Lembra do governador Montoro? Trocava o nome de todo mundo, né? Ele não vem? Ele falou que talvez venha, vamos ver se vem. Olha, o Abel Gamer reage ao que você sabia, como Lúcifer foi expulso do reino de Deus. Por acaso, as religiões ou as doutrinas, vamos começar por aí, divergem desse ponto de vista ou todos concordam que a expulsão dele foi da mesma forma? Existe diferença nisso, Aldo? Aldo, eu quero começar por você. Você acha que isso é um simbolismo? Acho. Eu acho que a Bíblia ela é recheada de simbolismo, de figura de linguagem, de licença poética. Por exemplo, você tem muitos teólogos que dizem que Moisés é um conto, é uma história. Não necessariamente existiu o Moisés. Né? Aí você vai observando que as pessoas precisam de histórias e de organizações
na sua vida. Por exemplo, isso aí os meninos sabem bem, mas eu vou falar de uma forma mais tranquila para as pessoas nos entenderem. Você tem um horizonte ôntico e ontológico, ou seja, o horizonte que você vê e aquilo que você não vê. Você não vai compreender Deus, ninguém consegue explicar Deus, impossível, impossível, mas a gente procura formas humanas, as maneiras humanas. Quando eu disse no programa, agora há pouco, dizendo da questão que eu fui fazer um exame de vista e tive uma aula, né, sobre as doenças que a gente adquire e nem sabe. Por exemplo, hoje você detecta algumas doenças pela íris do olho, detecta doenças. E Entendi. as doenças que não eram conhecidas, todas as doenças que não eram conhecidas, elas eram acreditadas ao demônio. Por exemplo, as mulheres que não conseguiam engravidar, na época você não falava, será que ela tem endometriose? Será que é o marido que tem baixa motilidade? Não, já jogava para o demônio. Ela é amaldiçoada diante de Deus. Então, a falta de conhecimento... Por exemplo, está no Antigo Testamento, os meus irmãos aí, no sacerdócio, sabem que o relâmpago, que o trovão era coisa de Deus, era Deus que estava bravo. Eu lembro que minha mãe falava assim, olha, esse trovão aí é porque vocês fizeram alguma coisa errada e Deus está bravo e arrostou uma cadeira lá no céu. Então, muita coisa é mito. É mito. Agora, óbvio que Deus se relaciona com a gente, manda mensagens para a gente, quer o nosso bem-estar, e se cada religião tem a sua forma de explicar, não está fazendo mal para ninguém, não está usurpando de ninguém, e está fazendo bem para as pessoas, então, eu não ouvi o Rabino, preciso ouvir o Rabino, mas eu concordo com ele de que você pode fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico. Quem quer já contestar ou contra-argumentar? Roberto? Eu posso. O Padre Cleudon ou eu? Bom, pode ir, Roberto. Eu sou dispensacionalista, né, Iver Sobral? Eu concordo com o reverendo Aldo que a Bíblia tem símbolos, linguagem figurada, mas a melhor interpretação bíblica, a melhor forma de interpretar a Bíblia é histórico-gramatical. No final do século XIX, teólogos liberais, alemães, na verdade, apresentaram na teologia da desmitologização ou desmistificação, que atribui os milagres e sinais da Bíblia aos mitos que toda nação deveria ter. Mas isso não se sustenta num ponto de vista exegético, não é? Eu creio na literalidade dos milagres, creio que Moisés foi uma pessoa que existiu, o mesmo... aqui o padre Cleudon parece que, se não me falha a memória, ele disse em algum momento, em um outro programa, sobre a questão de Jó, mas eu, na verdade, acredito que ele tenha existido. Mas existem realmente diversas correntes teológicas. Por exemplo, com relação a Satanás, eu, como dispensacionalista, entendo que o texto de Ezequiel 28 é um texto de dupla referência, porque cita o rei de Tiro e também se aplica a Satanás. Isaías 14, da mesma forma, se aplica a Satanás, que por conta da sua soberba, querer colocar o seu trono na mesma equivalência do trono de Deus, por conta disso, ele foi lançado fora da presença do Senhor, e diz, segundo a Bíblia, que ele se tornou escabelo da humanidade, não é? Eu dei essa aula hoje, inclusive no meu canal tem essa aula sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado, mostrando que o pecado original, o pecado de Satanás, que é a soberba. Respeito ao posicionamento do reverendo Aldo, vem de uma linha teológica que diverge da minha, mas eu tenho essa visão dos milagres existindo. Inclusive, que o reverendo Aldo falou sobre os trovões, é interessante que está lá em Êxodo 19, cita que Moisés, afinado com Deus, viu nos trovões na Cordilheira do Sinai, na verdade no Horebe, ele ouviu a voz de Deus enquanto o povo só via trovões. Padre Cleudon, diga, o senhor acha que a Igreja Católica hoje, alguns padres defendem também, como o reverendo Aldo, essa questão que envolve os simbolismos, que na verdade muitas coisas da Bíblia são simbólicas. A própria história do demônio ser expulso por Deus, o que você acha disso?
Bem, nós temos, como o pastor citou aí, algumas passagens em Isaías. Por exemplo, Isaías 14. Está falando de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha só, rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, que em latim é Lúcifer, você caiu lá do céu, você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono acima de Deus, das estrelas de Deus. Reinarei lá, longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Algumas pessoas pegam esse trecho e aplicam esse trecho a Satanás, mesmo porque aqui aparece a palavra Lúcifer em latim. Depois nós temos também, que o pastor também citou, Ezequiel 28, que já é um texto também que, quando a gente lê, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o diabo, mas é um texto ligado ao rei de Tiro. Tiro, uma cidade que era considerada pagã, muito rica, portuária, uma cidade portuária, mas considerada pagã. Então, baseando-se nisso, muitos teólogos acham que a história do diabo é uma história baseada em lenda. Mas quando você pega, por exemplo, a Bíblia, eu acho que o nosso ponto mais crucial e importante é a fala de Jesus. Em Lucas 10, versículo 18, Jesus diz assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. E se Jesus falou, por mais que a gente pense que seja uma figura de linguagem, eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia fala, daquilo que Jesus disse. Se Jesus falou que ele viu, não estou dizendo que isso daqui está ligado com Isaías e com Ezequiel, mas eu estou dizendo que se Jesus viu que o diabo caiu do céu, então isso, para mim, aconteceu. O cristianismo, basicamente, ele é dualista. O que significa uma religião dualista? É uma religião que acredita no bem e no mal, que acredita em Deus e no diabo. E aí, numa luta, né, que parece uma luta mitológica entre o Deus, que é o princípio do bem, e o diabo, Satanás, que é o princípio do mal. Isso daí está presente na mitologia grega, isso daí está presente na teologia romana, do Império Romano, isso daí existe no Império Assírio, no Império Babilônico, e pode ser que o judaísmo incorporou. Hoje, o cristianismo, ou seja, nós católicos, os protestantes, os evangélicos, nós acreditamos, sim, na existência de Deus e do diabo, apesar de ter alguns padres que não acreditam, como Quevedo, em saudosa memória, como também tem alguns pastores que não acreditam, mas esta visão dualista cristã nós herdamos da teologia judaica, né? Nós herdamos do próprio Jesus, que é Deus, mas era judeu, e Jesus, sendo Deus, sabia muito bem o que estava fazendo, e ele não expulsou demônio confundindo o diabo com a epilepsia. Acho que Jesus, como Deus, sabia bem a diferença, que epilepsia é epilepsia e diabo é diabo, né? Jesus, o próprio rabino que falou no programa, ele cita Jesus, né, como profeta, né? Então ele cita dizendo que o próprio Jesus fez e curou. Você acredita nas curas, né, Aldo? De Jesus. Não, perfeitamente. O que eu estava dizendo, e repito, é o seguinte, olha, às vezes a gente vai lá na Bíblia e procura, principalmente no Antigo Testamento, citar trechos que são interessantes, né? Quando não são interessantes, a gente não cita. Ou quando são trechos que podem deixar a gente más lençóis, aí a gente também esconde. Eu digo, no geral, as religiões todas nós. Como, por exemplo, se você analisar hoje uma visão que o mundo está começando a ter de igualdade, de inclusão, você vai observar
que a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela é totalmente exclusiva. Ela é exclusiva. Tanto é que, quando Jesus diz, quando você fizer uma festa, não chama aquela pessoa que pode pagar para você com uma outra festa, com outro jantar ou com outro almoço. Aí ele manda incluir. Aí ele fala, que eram os excluídos da época. Ele falou, traga os coxos, tragam os aleijados, tragam as prostitutas. Inclusive, uma grande briga dele com os doutores da lei, né, e com os hipócritas foi quando ele disse taxativamente: os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar no reino dos céus primeiro do que vocês, porque eles adoravam o trecho bíblico, eles adoravam usar o Antigo Testamento para escravizar as pessoas, para passar medo nas pessoas. Porque se você passa medo, você domina a pessoa. Você domina. Mas isso acontece até hoje. Não, mas o que eu acabei de dizer? Hoje, claro que é hoje. Hoje acontece. Hoje acontece. Né? Tanto agora, que, se você perguntar em qualquer lugar, se você perguntar em qualquer lugar no mundo cristão, as pessoas, e principalmente os que têm essa cabeça de que eu não posso, meus irmãos sabem que o que eu estou dizendo é verdade, eu não posso contestar o padre, eu não posso contestar o pastor, eles são ungidos de Deus, eles estão certos, e se eles rogar praga em mim, vai pegar. É um medo que passou nas pessoas, para as pessoas não poderem... Deixa eu fazer uma colocação. Assim, existe uma diferença, desculpa, viu, Roberto, pastor? Não, pastor Oi. Roberto, rapidinho que eu já te dou, porque eu acho que eu cortei indelicadamente o Cleudon. Tá bom. Ele estava concluindo o pensamento. Eu te cortei, Cleudon? Não, tranquilo. Não? Então tá, eu vou passar, e pastor Roberto, logo que você fizer a sua contestação, eu queria que vocês respondessem o Abel Gamer, que ele diz: por que vocês não fazem o exorcismo judaico que tira o capeta do corpo da pessoa para não entrar de novo? O exorcismo católico tem a mesma função, mas eu acho que ele acha que o demônio volta depois. Até o Rabino contou a história, Aldo, que aquilo foi muito interessante, né? Que ele falou que na antiguidade o Dibuque eles faziam um exorcismo, né? E tiravam o Dibuque para botar numa garrafa e prendia ele. Aí o Rabino fala, igual o Aladim, sabe? O gênio ficava dentro da garrafa, porque ali ele estava seguro, porque não podia abrir a garrafa, senão ele saía de novo, né? Mas, pastor Roberto, desculpa. Vamos lá. Bom, primeiro, nós não fazemos esse tipo de exorcismo porque nós somos cristãos e não somos os caçadores de fantasmas, né? Que prendiam os fantasmas e colocavam nos receptáculos. E o Rabino, com todo o respeito que eu tenho, carece de conhecer um pouquinho do cristianismo, porque o cristianismo expulsa demônios, como Jesus expulsou demônios. Jesus não é o profeta, Jesus é Deus, né? Ele é Deus. O Evangelho de João 1:1 diz que ele é Deus. Expulsa demônios para que a pessoa fique liberta. Evangelho de João 8:32. Agora, as pessoas têm arbítrio. A Bíblia diz que um demônio saindo de uma casa dá a volta na terra, volta e encontra a casa vazia, desabitada, então ele traz 7 piores do que ele. Então, tem pessoas que ficam ainda pior depois de uma obra de libertação, porque elas não se convertem. Foi o que eu falei lá no programa. No programa eu disse que a questão não é somente expulsar demônio, a questão é levar essas pessoas à salvação. Porque quando a casa está cheia de Jesus, o reverendo Aldo, inclusive, citou isso no programa, e eu citei também, o inimigo não pode tocar em quem é de Jesus. 1 de João 5,18, quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Então, a nossa doutrina não é feita pela mídia hollywoodiana. Nossa doutrina é feita pela palavra de Deus. Por exemplo, o Márcio, eu queria muito que o Márcio estivesse aqui, que eu terminei o programa pedindo a palavra. Ele disse, então, quer dizer, então, que eu seja budista. Lá você não fica possesso de demônio. Quem diz que não fica possesso de demônio? O que contrapõe o demônio não é a religião. O que contrapõe o demônio, como disse o padre Cleudon, é o poder de Cristo. Se num lugar não fala de Cristo, o demônio pode ficar muito bem quietinho,
pode dominar a vida da pessoa sem ser um demônio escandaloso. Então, a questão não é a religião, é o poder de Jesus Cristo, nem é a denominação, não importa se ele é presbiteriano, por exemplo, eu vou citar um padre aqui, Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola foi um grande padre em Veneza. Esse homem revolucionou aquela cidade e era um homem que acreditava no poder de Deus. Muitos pastores, pregadores que creem no poder de Deus, muitos servos de Deus e leigos, cheios do poder do Espírito Santo, que entram pelas casas e dizem assim, quando eu coloco o meu pé neste lugar, Deus me dá por possessão. Então, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha, a Márcia Ritt já está falando, lembra que eu te falei, né, que ela tem cabeçando lá dos Estados Unidos, ela já está aqui na live. Quem é a Carla que está com a razão, Márcia? Eu estou procurando a Carla aqui, né? Salomão apareceu, bem-vindo, Salomão. Não estou te ouvindo, Salomão. Não estou te ouvindo. Aí, o Salomão, toda vez que entra, demora a gente ouvir ele. Fala. Está possuído. Tá. Salomão, a gente não está te ouvindo. Agora, sim. Oi? Eu não estou ouvindo. Eu também não. Com o sentido figurado? O sentido figurado foi a única frase que a gente ouviu. Bom, caiu. É melhor ele vir falar, porque ele está lá no quarto de hóspede, no escritório, controlando a live. Mas é melhor ele vir falar aqui. Mas Rê, eu queria dizer uma coisa, assim, com todo respeito. Aliás, eu sou de uma família muito humilde, né? Minha mãe era uma faxineira de escola pública e meu pai um sapateiro. Eu observo, nas minhas andanças, nos meus trabalhos, isso tanto aqui no Brasil como no exterior e qualquer dos estados do Brasil. E aqui não tem, pelo amor de Deus, hein? Aqui não tem nenhum sentido pejorativo. Nenhum. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, a gente tem as igrejas dos jardins, que são consideradas, assim, as igrejas das melhores classes sociais, que seria a Igreja Nossa Senhora do Brasil, a Igreja de São José, Nossa Senhora de Fátima, Santa Teresa, né? Nesses lugares, e aí pode entrar as anglicanas também, a anglicana lá da Quinta Avenida, em Nova York, a própria Catedral Anglicana onde eu estou. Nessas igrejas não tem essas manifestações demoníacas. Eu noto que o demônio se manifesta muito em comunidades mais simples e humildes. É uma pergunta que eu sempre tive vontade de entender por quê. Não sei se o Cleodon ou o pastor já fizeram um estudo sobre isso e por quê. Não é? Cleodon, você que não fala muito tempo aí, já está quieto há um tempo, por favor. Desculpa, eu não prestei atenção na pergunta. Cleodon, eu disse o seguinte, por que a gente observa que as possessões demoníacas e esses movimentos acontecem mais nas comunidades mais simples e humildes? Você não encontra isso nas comunidades... Por exemplo, nas classes A e B não tem tanto como tem na C e D. O Hércules está falando aqui que é porque o diabo não gosta de pobreza, Aldo. É uma resposta. Mas diga, Cleodon. Tem o pessoal que acha que eu estou dormindo, Porque eu fico lendo. Na verdade, eu fico lendo os comentários aqui, e aí meu olho fica baixo, dá a impressão que eu estou dormindo, mas eu estou prestando atenção, pelo menos nas besteiras do Moroni. Esse aí não dorme, esse aí não dorme. Mas, reverendo, na verdade é assim... Esse é o Salomão ou é um fantasma? É um fantasma e o Salomão, né? Eu falei que ia entrar o Toninho do diabo, mas entra o Salomão possuído por ele e não fala. O que eu quis dizer é o seguinte. Sim. Gente, eu acho que o Salomão está meio hipnotizado. Salomão, vem para cá, então. É melhor você falar daqui, porque lá... Vai, Padre Cleodon, fala enquanto o Salomão está vindo lá do escritório para cá. Tem uma passagem na Bíblia que o padre falou que o diabo estaria acima de Deus. Poderia ser uma...
Rapaz, o Salomão tá esquisito, irmão. Padre, conclui seu pensamento, daqui a pouco o Salomão vem aqui e fala daqui. Fala, padre. O Salomão tá esquisito. Na grande maioria, Ivê, nós temos muitas experiências com comunidades pobres mesmo, né? Porque as comunidades pobres se abrem muito mais para Deus. Isso não significa que entre pessoas ricas não aconteça. Muito ao contrário, existem muitas pessoas ricas que procuram fazer pacto com o diabo para poder ter dinheiro, para poder manter o status, para conseguir a herança, para ficar famosa, para conseguir fazer sucesso na vida, para ser modelo, para ser jogador de futebol. Então, tem muita gente que procura fazer pacto satânico, né? E quando faz pacto satânico, nem precisa o diabo possuir a pessoa, porque se faz pacto satânico, né, a pessoa já passa a pertencer ao diabo. Ele não precisa ficar mascarando, ele não precisa ficar atazanando muito, atrapalhando muito o próprio trabalho dele, que ele sabe que aquela pessoa, por ter feito um pacto, ela já é dele, já pertence a ele. Mas acontece, sim, de a gente ir em muitas comunidades ricas, né? E quando a pessoa é rica, mas ela esquece da riqueza e ela se entrega para Deus, né? Muitas vezes o diabo, com medo de perder, acaba arrasando a vida dela em todos os sentidos. E uma das formas de arrasar é a possessão, para fazer com que ela sofra o vexame, né? Por ser uma socialite, por ser uma pessoa de alto poder aquisitivo, de ter um status alto, faz aquela pessoa passar por um vexame, né? E ser envergonhada publicamente. Isso às vezes acontece, sim. É raro. Posso comentar rapidinho? Não, você vai falar agora, Roberto. É porque entre um e outro eu sempre dou algumas palavras aqui e agora eu ri, porque o Hércules falou que o diabo tem classe A, B e C. Classe A, B e C para ele. Mas o Danilo, grande abraço para você. Júnior, oi. E o pastor Roberto já vai falar aqui, dar o seu argumento. O Abel, daqui a pouco a gente responde a você. Você colocou 20 vezes, a gente vai responder. Se algum deles acha que alguma manifestação que se diz ser de extraterrestre pode até haver com o espiritual. Mas vamos antes ouvir o pastor Roberto. Enquanto isso, Salomão já está aqui preparado para poder falar. Daqui a pouco, Salomão, daqui a pouquinho. Peraí. Diga. Olha, e aqui, da mesma forma que o reverendo Aldo falou, não vai nenhum título de desrespeitoso, né? Na verdade, os missionários, servos de Deus, que visitam as comunidades carentes, são pessoas que sabem que vão encontrar de tudo, alcoolismo, vão encontrar drogas, e muitas vezes se deparam com demônios. E aí exercem o seu ministério da obra de libertação. Agora, existem igrejas que são elitizadas. Isso não quer dizer que elas não tenham problemas espirituais, como o próprio reverendo Aldo falou. Tem igrejas que são elitizadas e seus pastores são elitizados. Às vezes, alguns desses sacerdotes chegam perto da Nutella, do sacerdote Nutella, que para não perder a membresia também não confronta o pecado, não confronta o diabo, não confronta aquilo que a Bíblia diz que está errado. Por quê? Porque precisa ser um sacerdote que seja agradável a todo mundo, que agrade a todo mundo para não perder membresia. Não estou dizendo que é o caso do reverendo Aldo, viu? Eu estou só fazendo uma análise geral. Não, mas eu não. Não, mas só terminar. Deixa eu só terminar, reverendo Aldo. Okay. Só terminar. Uma análise geral, porque eu conheço, inclusive, de igrejas pentecostais que tem gente muito rica e muito poderosa que eles não são confrontados com medo de perder a membresia. Então, qual o confronto que o demônio tem aí? Nenhum. Mas também a gente pode usar o outro lado como verdade. Aqueles que fazem questão de ter o demônio para não perder a membresia. Exatamente. Então, existe também. Vamos passar medo. Inclusive, Vê,
Existe também. Rara, mas eu concordo. Você mostrou no programa uma hora que o Papa Francisco chegou e colocou a mão na cabeça de uma pessoa e deu a impressão que ele estava ali fazendo um exorcismo. Não sei se você lembra aí, mas apareceu durante o programa. Ele botou. Existem casos, por exemplo, é difícil. Ele é o diretor do programa, ele botou. De possessão e de exorcismo tem acontecido na Itália, tem acontecido na França, tem acontecido na Alemanha, que são países super ricos. Claro, são raros de acontecer, mas quando acontece, o bicho pega. Exatamente. Mas o reverendo falou uma coisa séria. A Alexandra disse que o diabo está adorando a prefeitura do Rio de Janeiro. Opa! Adorou. Evê, o reverendo Aldo falou uma coisa importante que nós temos que analisar. Se, por um lado, existem sacerdotes Nutella, sem comprometimento com Deus, que acham que a igreja é um convescote social, tem outras que acham que a igreja é um terreiro. Então, ao invés de falar de Jesus Cristo, há muitos anos atrás, eu trabalhava num banco, há muito tempo, e alguém me chegou e me disse assim, você não quer ir na minha igreja para ver o capeta cair? Eu falei, e lá eu vou à igreja para ver capeta cair, eu vou para adorar a Deus. A igreja é lugar de adoração. Por exemplo, entrevistar demônio é antibíblico. Um sacerdote, demônio, o que você veio fazer aqui? Será que ele não sabe que o demônio veio ali para matar, roubar, destruir? Quer dizer, nós trabalhamos para que a pessoa seja liberta e ela não passe esse momento vexatório. Agora eu concordo com você, o Jorge Felipe está contestando aqui a você, Alexandre. Ele disse que, pelo contrário, o Crivella é que assustou até o diabo lá no Rio de Janeiro. Agora, assim, olha, diga. E o comentário aqui em São Paulo é que o Crivella e a igreja dele já estão querendo mandar um correspondente aqui para São Paulo também, já é candidato. Destruir o Rio para destruir São Paulo. Eu não vou. Olha, quase que eu comento. Comenta, mas... Roberto. Comenta, pastor. Deus nos protege, guarde. Mas tem muita gente boa em São Paulo aí, candidata aí, que não vai permitir ter um povo que é inteligente, minha opinião, digo eu, né? Eu não sei. Bom. Eu sei o seguinte, o que eu tenho a dizer é o seguinte, olha, eu trabalho numa igreja de classe média, média alta, eu trabalho numa igreja em que a maioria das pessoas que frequentam tem curso superior, eu trabalho numa igreja que pouquíssimas pessoas vão a pé ou de carro, vão de ônibus, mas, por exemplo, a igreja do reverendo Wilson é uma igreja mais humilde, vou muito lá, participo muito lá, tem nossas creches nos projetos sociais, mas vou contar um negócio para vocês, e o EV sabe do que eu estou dizendo, não pense que é fácil você ser um líder religioso de classe B e A, não. Não é, não. Lógico que não. Você não está falando para bobo, não. Mas aí que está, reverendo Aldo, se você tem compromisso com a palavra, o dízimo da pessoa não pode mandar no ministério, não é verdade? Agora, deixa eu só colocar. Agora, o fato de ter nível superior é o suficiente para não ter demônio? Simples, é só entrar na faculdade que ninguém fica endemoniado. Concordo com você. E a Bíblia não diz isso, né? Eu acho que diminuiria bastante. Mas a Bíblia não diz isso. Não, mas você também tem que entender uma coisa, olha. Hoje, meu amigo, hoje. A gente precisa entender o seguinte, que se tudo, você recorrer a trechos bíblicos, aquela velha fórmula, tirando o texto do contexto para um pretexto, então a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, para mim, eu creio no credo, pronto, que é comum aos cristãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E todo o credo, pronto. Agora, eu não acho que o Antigo Testamento é maior que Jesus, eu não acho que Paulo é maior que Jesus, eu não acho que Ezequiel é maior que Jesus, eu não acho que Isaías é maior que Jesus. É fácil ficar pincelando aqui, ali. Então, eu acho o seguinte,
Mas quem faz isso, reverendo Aldo? Aqui nós temos o senhor, que é um grande ministro, um outro professor, eu. Quem é que tira o texto fora do contexto? Eu não tiro. Faço exegese do texto. Mas eu falei de você? Não, eu só estou perguntando, algum de nós fazemos isso? Ué, quando você falou dos pastores, dos líderes religiosos de igrejas de classe média, eu não me senti atingido. Não, mas eu pergunto se alguém aqui faz isso. Eu não sei. O senhor acha? Quem tem que dizer é o pessoal que está seguindo a live, não eu. Que nós citamos a Bíblia. Agora, eu entendi, mas eu não acho, aí é a opinião minha, eu não acho que toda hora você tem que ir lá tirando texto bíblico para justificar algumas coisas. Eu acho que a gente tem que conversar o seguinte, ó. Por exemplo, vou dar uma dica para quem está aí nos assistindo. Olha, procure no Google, revista super interessante, a explicação científica para as 10 pragas do Egito. A mim convence. Eu me sinto convencido. E não tira a fé, não abala a minha fé, não abala que aquilo não possa ter ocorrido da maneira que a ciência está me dizendo. Por exemplo, hoje eu tive com um judeu de manhã, conversamos bastante, de uma grande cultura, de uma grande capacidade. Eu não vou me lembrar qual é o ano que o judeu está, 5.100 alguma coisa, né? Então, você veja, eles dizem e se baseiam que eles começam com Adão e Eva. Não tem 5.000 anos só a humanidade, não tem 5.000 anos. Tem milhões de anos a humanidade, milhões de anos, provado cientificamente. Mas aí que está, reverendo Aldo, a Bíblia não diz que a Terra tem só esse tempo. Por exemplo, espera só um minuto, meio minuto. Quando não interessa, aí a Bíblia não fala. Não, peraí, o texto hebraico diz assim, peraí, mas aí que está, reverendo Aldo, eu sou cristão. Eu também. Você também. Como sacerdote, a gente não vai usar o Alcorão, nós não vamos usar o livro budista, a liturgia de da Shonin, a Bíblia. Por que não pode pegar a cultura deles também? Peraí, meu irmão. Irmão querido, peraí. Porque você falou uma coisa fora do contexto. E agora você falou fora do contexto. Por quê? Porque o texto hebraico diz assim, o professor de hebraico está aqui do lado. Bereshit bara Elohim. A primeira criação de Deus foi o tempo. Então ele cria o tempo. Do nada Deus cria tudo. Versículo 2 ele diz, e a terra tornou-se. Então se tornou é porque não era. Entre o versículo 2 e o versículo 1 e o versículo 2 pode ter passado milhões de anos. Então não há contrassenso essa questão científica. Apesar que não tem a ver com demônio, né? Eu acho que a ciência é uma bênção. Já falei. Também acho. E repito aqui, tanto que é uma bênção, que nenhum pastor que faz cura, nem nenhum padre anglicano que faz cura, nem padre romano que faz cura, não está curando ninguém do Covid. Quem vai curar é a ciência. Sei lá, meu irmão. Eu não sei. Sei lá, eu já vi paralítico andar, que é muito pior. Já vi gente que estava morto ressuscitando. Tem testemunha aí. Então, eu queria te pedir um favor para a gente fazer um programa com o EV. Vamos fazer um programa no Hospital do Câncer? Para o pessoal... Poxa, vamos, irmão. Irmão, presta atenção. Vamos lá. Vamos no Hospital do Câncer. Veja bem, tem pessoas... Sim, irmão. Eu vou até no leprosário, se você quiser. Até no cemitério, se você quiser. Agora, veja bem, irmão querido, me causa espanto, irmão querido, você é meu irmão e meu amigo. Me causa espanto o sacerdote não acreditar que Deus possa fazer milagre. Eu não estou dizendo que eu curo. Irmão, peraí, irmão. Eu não curo ninguém. Quem curar alguém, diz que cura alguém, é herege. Então, agora, eu posso chorar? Então, deixa eu falar uma coisa. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Cleodon nem diz nada. Não, calma. Cleodon tá quieto, não sei, não estou entendendo. É que a gente já mudou o tema do assunto faz tempo. Eu que preciso voltar pro diabo, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou falar sobre o diabo. Até o século XVIII, a média de vida ficava entre 35 e 45 anos. A média. Verdade. A média. O que mudou? Aí todo mundo dizia, está escrito que você vai morrer com 38, já sabia que você ia morrer com 40, aquele está arrastando a perna porque o demônio pegou, aquele está assim. Aí depois a gente descobriu que era a paralisia infantil, descobriu que era tifo, descobriu que... Poliomielite. Então, vai por aí afora. O que melhorou a vida das pessoas? A ciência
que para mim é um dom de Deus e é uma manifestação de Deus. É só Concordo. isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Assim como ele se manifestou lá no início, sai da tua terra e vai, ele também se manifesta hoje. Mas, agora, amigo... É que as pessoas só querem que ele se manifeste no padre, no pastor... Mas meu amigo, igreja. ó, Aí não dá, o que me preocupa é assim, ó, eu sei que você não está falando isso, tá? Sei que você não está falando isso. Eu sei que você não está. Pode ser que esteja também. Se tiver, aí você vai ter uma ferrenha oposição em mim de insinuar que quem crê em possessão espiritual é obtuso, imbecilizado, e não é. Eu tenho mestrado, eu pensei meu bacharelado com 28, média 10. Então, quer dizer, eu creio, o Cleodon aí... O Bin Laden fez mestrado também, o Bin Laden fez irmão, mas cada um usa o que tem para o que quiser. Você está usando, você está entendendo? O padre Cleodon, desculpa, viu, padre Cleodon, de falar só Cleodon, padre Cleodon. Não, ele também tem nível universitário. O que eu estou dizendo, reverendo Aldo, eu entendi sua posição, mas tem que tomar cuidado de dizer, quem é imbecilizado que crê nisso? Eu não sou imbecilizado. Mas quem falou isso? Não, querido, eu estou dando então tá bom, instrução geral. Quem está me ouvindo, entendeu. Bom, padre Cleodon, fala, por favor. Por favor. A Ellen está dizendo que o diabo, quando não consegue tentar uma alma, poderia usar de uma terceira pessoa para conseguir isso. A gente fala daqui a pouco. Fala, padre Cleodon. Bem, eu tenho uma experiência, tá, onde Jesus já realizou muitas curas através de mim. Não fui eu quem curou. Por quê? Porque já teve pessoas que morreram e ressuscitaram. Pessoas com vários tipos de câncer, comprovados, e depois da oração, o câncer simplesmente desapareceu. Aleluia! E fora outras doenças, como AIDS, como diabetes, aquela dor que dá no corpo inteiro, esqueci agora o nome da dor. Fibromialgia. Nós tivemos uma mulher curada no Equador, temos 2 mulheres curadas no Brasil de fibromialgia, pessoas com câncer, pessoas com AIDS, pessoas na cadeira de roda que no meio da multidão levantaram e andaram. Agora, se Jesus não cura, eu devo ter curado. E se eu realizei milagres, eu sou um Deus. O que eu estou falando é pura lógica. Exatamente. Lógica. Então, eu creio que Jesus Cristo está vivo e que Jesus Cristo cura por causa dessas pessoas que foram curadas. Tem um rapaz na cidade de Francisco Morato, inclusive ele trabalha numa funerária hoje, né? Funerária. Ele pegou isso como missão, né, de trabalhar numa funerária, porque ele morreu. Eu fiz uma oração por ele, fui fazer uma oração que a mãe dele tinha pedido, ele estava muito doente. Fiz a oração, ele morreu. E enquanto a enfermeira estava levando ele para o necrotério, né, no elevador ele voltou à vida. E quando o médico que tinha atestado a morte dele perguntou o que tinha acontecido, ele disse, não sei, eu só sei que um padre rezou por mim e eu voltei, né? Pela oração desse padre, porque foi a única coisa que aconteceu. Não teve nada além disso que pudesse fazer com que eu voltasse. A única coisa foi a oração do padre. E ele me contou isso quando eu estava levando uma velhinha de 70 anos para ser enterrada. Eu fui com ele dentro do carro e ele me contou isso. Então, eu tive experiências, né, de pessoas que eu posso colocar aqui, trazer no programa, que vão dizer, eu estava com câncer, não tenho mais câncer. Morri, esse rapaz, eu morri, estou aqui vivo, né? Casos de pessoas que estavam na cadeira de roda, levantaram e andaram. Aconteceu. Leucemia. Por causa dessas experiências. O que vocês acham disso? Eu concordo. Porque é o poder de Deus que cura. Leucemia. Já vi gente, uma aluna minha, ele estava com
a prova do exame na mão, de leucemia, e nós não fizemos uma grande campanha, nós oramos ali. Não, poucos dias ela me mandou um recado: pastor, eu não estou me sentindo bem, estou com muito medo, ora por mim. A mesma coisa aconteceu, ela foi curada. Então eu acredito se o reverendo Aldo orar por alguém, acreditando na palavra, no nome de Jesus, Jesus pode curar. Acredito numa irmã faxineira fazendo isso, num doutor orando. Eu acredito na ciência. A ciência é uma bênção, mas acima da ciência está o poder de Deus. Olha, o Bugando falou, filmou, se não filmou, não tem a prova disso, tem a prova disso. A questão da fé, a questão da prova é complicada, né? Diga. Existem estudos das grandes universidades americanas, grandes, dizendo que as pessoas que têm fé, as pessoas que oram, elas se curam mais rápido, ou enfrentam a dor, ou até o fim da vida, né? com mais resiliência. Isso eu não tenho dúvida, e óbvio, eu vivo com isso, né? Eu vejo isso todos os dias. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um funeral e a família pediu que era importante que fosse eu, porque o que manteve a mãe viva muito tempo foi assistir todos os dias as minhas orações no Instagram. Então, claro, como disse bem aí, não sou eu. Primeiro, creio que é a manifestação de Deus, creio que os nossos neurotransmissores nos ajudam, trabalham por nós, né? Eu gosto do Quevedo, também estudei com ele, eu morei no Convento do Carmo em Itu e no Convento Nossa Senhora do Carmo aqui em São Paulo. Creio que ele contribuiu muito, mas muito. Creio que seja uma das maiores contribuições, né? Talvez junto com o Teilhard de Chardin, para a gente poder entender e compreender essas coisas. Agora, para as pessoas entenderem mais e melhor, eu acho e creio o seguinte: se eu acreditar, se eu crer e a minha fé for verdadeira, o Deus pode até ser falso, que vai acontecer. Agora, se o Deus for verdadeiro e a minha fé for falsa, não acontece nada. Eu tenho dificuldade com isso, amigo. Eu explico por quê. Porque na Bíblia mostra discípulos, apóstolos, orando. Por exemplo, apóstolo sendo morto em Atos 17, não é? Aliás, desculpa, em Atos, sendo morto. Quer dizer que faltou-lhe fé? É assim, nós oramos. A minha obrigação como ministro é orar. Eu estou sempre na oração. E se Jesus responder, estamos aí. Se ele não responder, eu continuo crendo nele. Agora, eu estou vendo que o padre Clodon está rindo, porque ele está lendo aqui o pessoal. E esse pessoal não é brincadeira. O apóstolo falou que Jacques Chan e padre Clodon são irmãos. Chamando o pastor de Jack Chan, por isso que eu ri. Por favor, eu preciso de dar as respostas das pessoas. E aí, ele tinha perguntado sobre, vocês acham que, por exemplo, o mal pode agir numa terceira pessoa? Você é forte, você tem fé. Então, ela pega uma pessoa próximo de você para tentar te induzir ao mal. Você acredita nisso, Aldo? Não. E, pastor? Eu acredito. Não, o Aldo está respondendo. Não, eu não acredito que alguém tenha tanta força que, com o poder da mente, vai fazer com que a outra se sinta mal porque eu não consigo atacar aquele que é mais forte. Eu não acredito, não. Eu agora? Está falando do diabo. Eu agora? Pode falar, pastor. Lembra do James Diga, Hunt? Aldo. James Hunt ofereceu 2 milhões, está lá até hoje. 2 milhões de dólares na conta para quem for lá e provar para ele alguma coisa fora da normalidade. Até hoje ninguém tirou os 2 milhões de lá. 2 milhões de dólares. Diga, Roberto. Eu vou naquela... Porque eu sou cristão, irmãos, mas o negócio é a Bíblia. Então eu vou citar um texto da Bíblia. O profeta novo foi mandado para um determinado lugar, está lá no Antigo Testamento, e de repente, um profeta mesmo, velho, mas invejoso,
Deus disse para o profeta novo, você vai, solta a profecia, não para, não come e volta embora. Um profeta velho chegou e disse assim, não, Deus mandou você ficar. Tentou, camarada. Então, tentação pode vir de qualquer lugar. Tentação pode vir de parente, pode vir de filho, de esposa, de amigo, até dentro da igreja. Agora, a Bíblia diz em Tiago 1:2, tem de grande alegria quando não caíres em tentação. Por exemplo, quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo, Mateus 4. O Espírito Santo levou ele lá para quê? Está escrito, para ser tentado pelo diabo. E o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Porque o ser humano, todo ser humano é tentado e ele tem que vencer a tentação, seja de onde vier, e fazer isso em nome de Jesus. Padre, o que o senhor acha? Muitas vezes famílias são destruídas, né? Porque de repente a esposa é uma pessoa de oração e o diabo acaba usando o marido, ou então acaba usando o filho para destruir os pais, né? Eu acho que sim, é possível que o demônio use uma terceira pessoa para tentar destruir. Eu penso muito assim, eu acredito nisso. Eu acredito que o diabo existe. Eu acredito que o diabo é forte. Eu acredito que o diabo é poderoso, muito mais do que eu, que sou humano. Ele só não é mais forte e mais poderoso do que Jesus Cristo, né? Que acabou de cair aqui atrás de mim. Ele só não é mais forte e mais poderoso do que Jesus Cristo. Jesus caiu atrás dele. Mas é porque meu ventilador está ligado e o vento derrubou meu Jesus aqui atrás. A gente se diverte, viu? O filme mostra, um livro mostra, o cinema mostra um diabo muito forte, muito poderoso. A intenção é conseguir ibope, é conseguir vender o filme. Na vida real, né, o diabo é muito mais fraco do que Jesus Cristo. Então, eu creio que ele não tem o poder de tocar em mim, não tem o poder de me destruir, porque Jesus está na minha frente, Jesus é meu escudo, Jesus é meu El Shaddai, e ele me protege. É isso que eu creio. Amém. Tá certo. A Márcia ela pergunta o seguinte, como a Bíblia teve muitas interpretações, várias interpretações, várias traduções, na verdade, como é que se pode repetir e achar que aquilo é algo certo e correto? Reverendo Aldo, diga. Olha, Evê, eu falei e repito. Eu acredito no credo que é rezado. Eu acredito na força da comunidade reunida. Eu creio na força de um ser superior que a gente não consegue explicá-lo nem entendê-lo. Agora, não há dúvida nenhuma, e ainda tem discussões até hoje, das manipulações dos textos bíblicos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma, né? E mesmo naquilo que é verdadeiro, tem a manipulação da força da interpretação. Porque se você observar bem, dentro do próprio cristianismo, você tem posições extremamente antagônicas. E você tem pouco amor, né? Porque parece que é o seguinte, só a minha igreja é verdadeira, só a minha fé é verdadeira, diferente daquilo que Jesus falou, porque ele mesmo falou, ele disse, se estão falando bem, se estão praticando bem, deixa praticar e deixa falar. Agora você veja, você conversa com um aqui e fala, reverendo, eu vim te contar uma coisa, que eu vou num centro espírita, mas se eu falar na minha igreja que eu sou expulso da igreja, né? Eu falo, olha, mas você quer ir? Você quer ter conhecimento? Eu lembro quando saiu o filme do Chico Xavier, um monte de pessoas de algumas religiões assistindo o filme escondido. Ia para outra cidade para assistir o filme, para o líder religioso não saber que ele foi assistir o filme, né, que falava do Chico Xavier. Então, de vez em quando você vê aí ataques aos centros das igrejas de matizes africanas. Os caras tocando fogo, perseguindo as pessoas. Eu falo, mas que cristianismo é esse? Só vale o batismo que eu fiz. Só vale o casamento que eu fiz.
o outro não tem validade, o outro não serve. Eu quero entender até, Eve, eu quero ver como é que nós, as igrejas, vamos nos portar com o novo mundo que está vindo aí. Olha o novo mundo, olha o novo mundo. O mundo dos gays, dos trans, né? dos negros. Como é que a gente vai se portar? Hoje mesmo eu estava pensando, vai entrar um novo ministro no STF. Não tem nenhum negro e nenhum gay. E pelo governo que está aí hoje, talvez impossível indicar um negro ou um gay. Que são palavras que metem medo nas igrejas. Né? Metem medo. Você pode até vir. A frase é assim, ó, eu amo o pecador, mas não aceito o seu pecado. Né? Quer dizer, você continua um errado. Então, aí todo mundo recorre a texto bíblico. Vai lá, de novo, aquilo que eu falei, tira do texto, do contexto para agredir as pessoas. Esse daí, meu amigo Aldo, esse aí você pode dizer que sou eu. Eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Esse daí você pode colocar meu nome embaixo, que esse daí então, sou eu mesmo. Quando o Cruvinel fala isso... Pode falar, sou eu mesmo. Você venha, mas você tem que agir do jeito que eu, como pastor, acho que você tenha que agir. Não, mas aí, esse daí eu não falo, isso aí eu não falo, não. Só aquela primeira frase. Então, agora o bom, Cruvinel, olha que legal. Olha que legal. E que o EV está nos proporcionando. Mesmo a gente pensando diferente, nós estamos convivendo aqui. Ó. E a gente tem amizade. Eu acho que é isso que falta para o mundo. Hoje eu fui atendido por um médico que é considerado uma sumidade, né? Por exemplo, em ombro. Ele é judeu. Quer dizer, ele só serve para curar meu ombro. Bom, a conclusão que eu tiro é que você está fazendo o check-up, porque ontem foi oftalmologista, agora é o ombro. Mas glória a Deus. Escuta, aos 58 anos, eu tenho que fazer meu check-up. Eu tenho que aproveitar. Tá certo. Eu tenho que aproveitar a pandemia, porque está vindo uma nova fase aí, por exemplo. Represou todos os casamentos e batizados foram represados. Agora o povo está vindo louco atrás, porque sabe que vai vir a vacina, e se bobear, você não tem data, momento e hora para fazer tanto casamento, tanto batizado. Então eu tenho que entrar em 2021, se Deus permitir e quiser, né, porque dependo dele, que a minha saúde esteja bem. Então eu vou cuidar da saúde. Olha, meu amigo, eu acho que, na verdade, a questão é o campo das ideias. Nós somos amigos aqui, às vezes o pessoal aqui no chat se pega, só falta se pegar de pancada. Mas nós somos amigos, não é? Eu tenho amizade com o padre Cleodon, amizade com o reverendo Wilson. Não concordo, é difícil eu e o reverendo Aldo concordar, mas temos respeito. Isso que é importante. Se não for assim, o mundo não caminha. Nós dois concordamos com a coisa mais importante, Jesus Cristo. Padre Cleodon, fala que o senhor está tentando aí. Bem, dentro do mundo bíblico, nós não temos hoje nenhum manuscrito original. Manuscrito que foi escrito mesmo ali por Mateus, ou por Marcos, ou por Lucas, ou pelo profeta Ezequiel, profeta Daniel, e assim por diante. Não temos nenhum manuscrito original. Nós temos uma ciência, que é a ciência da crítica literária, da crítica das fontes, que trabalha junto com a exegese, e essa ciência é que faz a análise dos manuscritos. Nós temos alguns manuscritos que, na verdade, são cópias dos originais, alguns manuscritos com muitos erros de escrita, manuscritos faltando palavras, manuscritos com palavras a mais. Parabéns, e nós temos, que coisa nós bonita. Temos acesso hoje, por exemplo, ao Código Alexandrino, Código Vaticano, ao Código Beza, né? E existe uma Bíblia em hebraico, por exemplo, que é a Bíblia usada por cientistas evangélicos, católicos e judeus, que trazem na margem, como se fosse nota de rodapé, todo o aparato crítico. E tem aqui a Bíblia de Nestle Aland, que ela é o Novo Testamento em grego, já está na 28ª edição, e a Nestle Aland, o Nestle Aland, que a gente fala, também traz no rodapé toda uma crítica textual com todos os manuscritos. Antigamente, as pessoas diziam que esses manuscritos estavam só na mão dos padres.
Hoje nós temos aí manuscritos que estão no Museu de Jerusalém, no Museu da Alemanha, no Vaticano, no Museu nos Estados Unidos, em escolas e universidades, e esses manuscritos todos são estudados. Às vezes, a gente não tem essa noção se aquele manuscrito teve um acréscimo ou não. No Antigo Testamento, para você ter ideia, o Pentateuco, que é considerado o mais sagrado, ele é cheio de acréscimos da época de Jeroboão, da época do rei Ezequias, da época do rei Josias, da época de Esdras e Neemias no pós-exílio, do próprio exílio da Babilônia. Houve muitos acréscimos no Pentateuco e muitos acréscimos em profetas como Amós, Miqueias, segundo Isaías, o próprio Ezequiel, o próprio Daniel, que do puro exílio, ele teve contato direto com o rei da Babilônia. E falando dos manuscritos do Novo Testamento, a gente percebe que, você comparando os manuscritos, a divergência entre os manuscritos, uma coisa contra a outra nos manuscritos, isso é quase que a gente não encontra. E não muda a doutrina, né, padre? Oi? E não muda a doutrina nenhuma. Mesmo as pequenas diferenças não muda a doutrina nenhuma. Às vezes o que acontece é que um versículo tem uma preposição, o outro versículo tem artigo, o outro versículo tem um advérbio. É o que muda uma coisa ou outra, mas na essência, se você pegar todos os manuscritos que hoje nós temos acesso, e acesso às vezes até pela internet, a gente tem acesso, né? Você vê que a diferença de um com o outro, como o pastor falou, não muda a doutrina. Olha, o Roberto Batista está perguntando: existe no Velho Testamento algum caso de possessão? Mas antes, só abrir um parênteses, que a Jane, que administra aqui a casa, né, que cuida da minha mãe, da minha tia, da minha casa, ela quer dar um recado aqui. Fala, Jane. Do Padre Teodoro. Aí, Padre Teodoro, ela ficou aqui. Ela mandou um recado por escrito, falando por que você não vem aqui. Aí ela agora veio aqui falar, estava com vergonha de falar aqui. Mas pode continuar, por favor, aí. Continua. Então, acho que o pastor continua, eu interrompi. Do Velho Testamento. Reverendo? Não, a moça fez uma pergunta. Pergunta sobre possessão no Antigo Testamento. Pode falar. Isso. Sim, uma possessão famosa é do próprio rei Saul, que Davi tocava a harpa, né? E quando ele tocava a harpa, o diabo saía do rei Saul. É um dos casos mais famosos. E o texto fala que era um espírito maligno com permissão de Deus, da soberania de Deus. É uma das possessões mais famosas do Antigo Testamento, né? Então, isso, na verdade, vem desde cedo, né? Antecede, né? Salomão, exatamente. Aquela pergunta que ninguém ouviu que você falou aquela hora, o que é? Padre Teodoro, em determinado momento da live, o senhor o senhor citou uma passagem na Bíblia sobre que Lúcifer estaria acima de Deus, e eu queria saber do senhor se isso seria uma profecia ou uma vontade de Lúcifer querer estar acima de Deus. Bem, na verdade, eu citei um texto de Isaías 14, e aquele texto ele se refere a Nabucodonosor e aos dois filhos dele, que é Nabopolassar e Nabônides. Ele tinha dois filhos, né? Nabopolassar e Nabônides, e aquela passagem, de uma certa maneira, que é do primeiro Isaías é do capítulo 1 até o capítulo 39, 40, mais ou menos. O primeiro Isaías está falando do rei da Babilônia. É que muitos pregadores usam esta passagem para dizer que essa passagem está falando do diabo. Mas quando você estuda, você vê que não. A passagem está falando do rei da Babilônia. Então, essa história que o diabo quis ser mais forte do que Deus e quis colocar todos os anjos, arcanjos contra Deus e que Deus expulsou ele do céu, isso é
uma mitologia, que inclusive está presente em alguns livros apócrifos do Antigo Testamento também. Embora tenha um grupo de teólogos que acreditem nisso, né, Padre Clodon? Dispensacionalista, que fala que esses textos são textos de dupla referência. Mas é aquela coisa, né? Mas tem gente, tem teólogo. Se você for acreditar nas pessoas, você tem 600 tipos de crença. Por exemplo, olha, por exemplo, você e o Cleodon, que tem bom estudo da exegese da Bíblia, vocês dois são completamente antagônicos, como, por exemplo, nas aparições de Maria. Né? Então, pronto. Sim. O Cleodon crê verdadeiramente que Maria apareceu e você não crê nada que Maria apareceu. Inclusive, é tema do debate da próxima semana, não é, Salomão? Por isso que eu não vou falar. O Salomão, para quem não sabe, né, o diretor e produtor de todos os meus programas, né, tanto o Fim de Quiz, que é de filmes, séries, desenhos e animes, e também o Em Revista, que é o programa de hoje, de quartas-feiras, que tem o debate. Quero chamar vocês sempre para a nossa live de filmes, séries, de televisão, que é às segundas-feiras. Hoje é voltado para o Em Revista, que é o programa de debate. O Salomão é o diretor e produtor, na verdade, meu diretor e produtor dos programas. Né? Mas eu quero pegar uma coisa que o reverendo falou. Eu sei que o que eu vou falar, eu acho que o pastor não concorda muito, mas eu até concordo com o reverendo. Por exemplo, com relação aos homossexuais, né, com relação até aos negros, né? Na minha opinião, Deus é misericordioso e ama, sim, os homossexuais. Como tem aí os mormons que dizem que os negros são negros por causa do pecado de Caim. Caim matou Abel, Deus colocou um sinal na pele de Caim, e o sinal que Deus colocou na pele de Caim foi a cor negra. Essa é a interpretação que os mormons dão. Eu não acredito e não concordo com essa interpretação. Nem eu. Eu acredito, sim, que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E ele não vai condenar homossexuais simplesmente porque são homossexuais. A Bíblia diz, eu vim para aqueles que são doentes. Eu vim para aqueles que são pecadores, não para aqueles que são santos. Então ele veio para todos nós. Eu sou pecador. Quem é humano é pecador. É interessante porque a religião judaica da época de Jesus, deixava todo mundo fora. Se você fosse leproso, se você fosse cego, se você fosse surdo e mudo, paralítico, coxo, né? Se você tivesse menstruação... Tivesse problema de vista. Se tivesse problema de vista. Então, não poderia chegar próximo do templo. Não poderia chegar no terreno do templo, próximo do templo. Exatamente. O que eu creio? Eu creio que Deus, né, ele não vai abandonar o filho dele, a filha dele, na hora que mais precisa, na hora que está doente, na hora que está ali morrendo, na hora que está ali se sentindo sozinho, abandonado. Eu não creio. Eu creio num Deus que é amor. Então, na minha opinião, como que eu vejo os homossexuais? Não importa se é travesti, se é transgênero, não importa. Eu vejo todos os homossexuais nos braços, no colo de Jesus. E no colo de Jesus no bom sentido, né? Porque eu sei que tem uns comentaristas aqui que levam tudo para malícia. No colo de Jesus no sentido de amor, né? Jesus dá amor. Claro, né, padre? Carinho, e é o verdadeiro amor, é o verdadeiro carinho. O reverendo Aldo não aguentou agora. Não, eu não falei nada. Eu posso comentar, Ivê? Posso comentar? Eu queria Olha o dizer... Roberto Batista, olha o Roberto Batista. Ô, Cleodon, O que o Roberto falou? Peraí. Ai, que delícia. Ô, Cleodon, você falou de duas coisas. O reverendo Aldo, Roberto Batista. O reverendo Batista falou, ai, que delícia. Continua. Olha, Cleodon,
eu queria dizer... Só um minuto. Abel, gente, o Salomão não tem nada a ver com a eu TV. Quero deixar claro que eu, como diretor de programação... O diretor de programação sou eu. O Salomão é diretor dos programas, é diretor do Em Revista e do Fim de Quiz. O diretor de programação sou eu. Filme, desenho, animes é comigo, mas continua. Ô, Salomão, quais programas você faz? Todos os meus, o Fim de Quiz e também o Em Revista. E ele faz também a coprodução dos programas da casa, os diários, etc. Tá. Continua, por favor. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, olha, eu acho que o Cleudon foi muito bem, mas muito bem hoje, mostrando para a gente, né, que durante todos esses milênios, o quanto os textos foram mexidos de acordo com as necessidades e as vontades políticas dos reis. Foi bacana agora o seu discurso. É uma pena que as igrejas ainda não estejam vivendo esse discurso, porque há uma diferença entre você dizer, né, que essas minorias são amadas e dar a elas igualdade de condições para com as demais. Por exemplo, eu estava lendo um relato de uma pessoa. Antigamente, a gente falava hermafrodita, que disseram que não se deve falar mais, que não é mais politicamente correto, né? Então, essa pessoa nasceu com pênis, com vagina, com útero e menstruava. E o que ocorreu? Como, quando ela nasceu, os pais viram primeiro um pênis, registraram como menino. Mas, mais tarde, com todos os estudos clínicos, mostrou que era uma mulher e ela fez a opção de retirar o pênis, só que já tinha o nome de homem. E aí foi uma luta, e ela conta a luta de dor, de sofrimento, de perseguição, de falta de apoio e compreensão das igrejas, né? Então, o que eu achei bonito no seu discurso, e espero que todas as igrejas vivam, é verdadeiramente entender que nesse planeta todos os seres vivos, com exceção não estamos falando aqui de estuprador, abusador, pedófilo, não, mas que todos os seres humanos vivos de boa vontade merecem ser tratados com igualdade de condições plenas. Não adianta levar para a igreja, mas não pode participar da ceia ou da comunhão, ou não possa participar dos sacramentos. Então, eu creio, e achei, Cleudon, entendo as limitações da Igreja de Roma, entendo as limitações do Código de Direito Canônico, mas acredite, parabéns pelo seu discurso e pela sua fala de todo o coração. De todo o coração. Olha, o mundo de James, né, ele está dizendo aqui, o James está dizendo que, de acordo com os Mormons, o único negro que entrou no reino dos céus foi Michael Jackson. Eu nunca ouvi falar isso, mas enfim. Por favor, pastor. Olha, assim, o padre Cleudon disse que talvez eu não concordasse. Bom, em partes. O amor de Deus é para todos os seres humanos. Quem elege pecado maior ou menor é a circunstância do momento. Houve uma época que nós participávamos de programa do Em Revista, muito difícil não ter uma discussão que não envolvesse homossexualidade. Então, nós participamos muito. E ali parecia um embate ideológico. Na verdade, para Deus, Deus ama o pecador. Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo engloba todo mundo, todo ser humano. Agora, lá em Gálatas diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu nem gentio, e aí não tem a ver com raça. Para o cristianismo, a prática, e aí, paciência, eu não estou entrando em juízo de valores, se a pessoa tem conhecimento acadêmico, se ela é boa ou não é, porque tem héteros que não são boas pessoas, como tem homossexuais que não são boas pessoas, como tem homossexuais que são boas pessoas. Eu estou dizendo o que a Bíblia determina como pecado. A Bíblia diz, inclusive, que o adúltero não entrará no reino do céu. Mas Davi adulterou. A graça de Jesus é maior do que o pecado de quem quer que seja. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
O evangelho que eu prego, que eu aprendi, que mudou a minha vida, que me tirou das drogas, é exatamente o evangelho de transformação. Não é o evangelho vem como está, fica como quiser. Não é o evangelho permissivo. É um evangelho transformador. Eu sei que esse tipo de mensagem hoje, nessa cultura inclusiva, não é visto com bons olhos, mas convicção é aquilo que nos sustenta. A respeito de quem pensa diferente, eu tenho amigos que pensam diferente, porém eu interpreto o evangelho desta forma. Quando a Bíblia fala arrependei-vos e crede no evangelho, primeira mensagem de Jesus, a palavra arrependimento é mudança radical de pensamento. Eu acredito que quando você está em Cristo, ainda que você tenha tentações, por exemplo, já me perguntaram, um homem pode ter tentação com outro homem? Pode! Como um homem pode ter tentação com uma mulher? Como pode ter tentação com a embriaguez? Como pode ter tentação com a riqueza? A tentação pode, o que ele não pode é cair nela. Ok, o reverendo Aldo tinha falado sobre ele não... e é a primeira vez que eu ouvi isso, Aldo, de você não gostar dessa frase. A igreja ama o pecador, mas abomina o pecado. Né? Porque parece na verdade, parece um contrassenso, né? E, na verdade, ela sempre foi dita como, e é dita, né? Por muitos como uma verdade. Eu respeito a opinião de todos os lados, mas eu também parei para pensar agora sobre essa frase que eu sempre achei ela muito boa. Porque se baseia no texto bíblico. Se baseia no Isaías 59, 1 e 2. Diz assim, ó, a mão do Senhor não está encolhida para não te abençoar, o ouvido de Deus não está fechado para não te ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então, o que acontece? O salário do pecado é a morte. Mas Deus ama o pecador, ama tanto que enviou Jesus, amando, que tem maior poder que o pecado, mas o pecador tem que aceitar esse Jesus, potencialmente. Mas olha, isso talvez seja, para mim, uma possessão demoníaca, é a pessoa que não quer ajudar o outro, que não quer ser carinhoso com o outro, atencioso com o outro. Então, me responda uma coisa, Cruvinel, o que é que, segundo a ciência, né, 1,6% da população mundial é trans. 1,6%. Não estou falando de gay, não. Trans. Porque nasceu assim. Nasceu. O que a gente faz com a pessoa que nasceu assim, então? Irmão, eu vou te dizer, eu não vou dizer como cientista, porque não sou cientista, sou ministro do Evangelho. Então, eu vou te falar... Espera um pouquinho. Dizer que não concordar com o pecado é falta de carinho é uma falácia, é uma fraude intelectual. Vou dizer que alguém que não concorda com o pecado, não é carinhoso com o ser humano, é uma falácia intelectual, é uma fraude intelectual. Não, mas ela nasceu assim. Peraí, mas é que eu estou falando, querido, exatamente o que você falou, estou analisando as suas palavras, porque, veja, eu amo as pessoas, ajudo as pessoas, não posso levar ninguém nas minhas costas no sentido de caminhar para o céu. A salvação é individual. Ezequiel 18,4 diz isso. O texto de Romanos 6,23 fala isso. Então, a responsabilidade de cada um é pessoal. O que eu posso? Amar as pessoas, não posso estigmatizá-las, não posso ser truculento com elas, mas como ministro do Evangelho, eu tenho obrigação de pregar a verdade. No meu entendimento, a verdade é mudança de vida. E isso é o maior amor. O maior amor de Jesus foi para a humanidade. Vocês têm que se converter para que puder entrar na presença de Deus. Com essa palavra, você está dizendo o seguinte, ó, só existe homem e mulher. Qualquer outra forma é pecaminosa e não tem salvação. Um casal gay, casado, ele casou, pronto, vive junto. Ou tem relacionamento, tem uma união de direito estável. De fato, união estável. Eles não têm a salvação. Então, eu vou lhe dizer mais uma vez o que eu acredito. Talvez eu seja redundante e esteja chovendo no molhado, mas como você está com dificuldade de me entender, eu não vou ter dificuldade de explicar. Eu vou explicar mais uma vez para você.
A Bíblia diz que o pecado, seja ele qual for, condena. Se você é livre, é salvo, você vai deixar o pecado. Esse negócio, vem como está, fica como quiser, não é bíblico. E aqui eu não estou entrando no mérito. Se a Constituição permite, eu tenho que respeitar a Constituição. Se a lei permite, eu tenho que respeitar a lei. Mas eu sou um religioso. As minhas convicções não se dão em Lupzamp Rampa, nem Einstein. As minhas convicções se dão nas páginas das Sagradas Escrituras. E aí, se eu entendesse que essa questão, por exemplo, até hoje, reverendo Aldo, e em vários debates, nós já até a produção do Em Revista, uma das produtoras do Em Revista, tentou colocar isso no programa e não conseguiu provar que, de fato, a homossexualidade é genética. E ainda que fosse genética, a Bíblia disse, se a Bíblia diz que é pecado, eu fico com a Bíblia. Aí paciência, e amo as pessoas do mesmo jeito. Já vou te dar a palavra, padre. O Breno Santos disse que o capeta deve estar dando risada de uns aqui. A Carla Patrícia, Deus perdoa e diz, vai, não peques mais. O reverendo tem que se converter. Aí, o baiano da tapioca disse que Bolsonaro sozinho equivale a 5 pragas do Egito. Que isso? Você não faz uma coisa dessa. Aí, acima de tudo, eu quero dizer meu respeito ao reverendo Aldo, só uma questão de ideias, viu, irmão Aldo? O Valdemito disse que salário do pecado é a morte. Será que o 13º auxílio emergencial é o salário do pecado? Jesus! Pode falar. Fala, padre. Bem, Vê, para você ter uma ideia, aquela frase, né? Eu amo o pecador, mas não amo o pecado. Você pega uma mãe, né? Uma mãe, ela tem um filho dela que às vezes usa droga, ela tem um filho dela que às vezes rouba, ou que até é assassino, mas ela não deixa nunca de amar o filho dela. E jamais essa mãe vai abrir a porta do inferno para o filho simplesmente porque ele matou alguém. Ela não vai nunca deixar de amar. Isso não significa que ela aceite o erro dele. Ela não aceita o erro dele. Mas ela simplesmente o ama. Quando a gente pega no Antigo Testamento, de um modo especial em Deuteronômio, quando fala lá sobre homossexuais, que o homem não deve deitar com outro homem como se fosse sua mulher, e outras passagens do gênero, no Antigo Testamento, principalmente ali, né, o homossexualismo não é visto, entendido como homossexualismo hoje. Quando Paulo fala que efeminados não entram no céu, que os homossexuais não entram no céu, na época de Paulo, essas palavras nem eram usadas. Eu poderia dizer que isso daí é um anacronismo, entendeu? Havia muita homossexualidade. Por quê? Porque a cultura grega era cheia de homossexualidade. A cultura romana, a cultura síria, a cultura babilônica, enfim, ali era o maior bacanal. Tanto que Sodoma e Gomorra, um dos pior que hoje, de Sodoma e Gomorra ter sido destruída, supostamente foi a homossexualidade. Mas, quando a gente vê isso no Antigo Testamento, a gente não pode cometer o anacronismo, achando que Paulo está falando de efeminados da maneira como nós entendemos efeminados hoje, que Paulo está falando de homossexuais da maneira como nós entendemos homossexuais hoje. E nisso, o Caio Fábio, que participou do programa, ele falou muito claramente, ele fala isso há anos, né? Que para ele, que inclusive é psicanalista, Deus não condena. Como é possível? Se a Bíblia diz que o amor apaga milhões de transgressões. A Bíblia diz que Deus é amor. Então vamos pegar um homem que ame um outro homem, ou uma mulher que ame uma outra mulher. É possível que haja amor? Eu acredito que seja possível. Assim como um pai pode morrer pela filha, assim como o filho pode morrer pela mãe,
Eu acredito que um homem consiga amar um outro homem no sentido afetivo, como amor, como um homem ama uma mulher, como no afetivo de irmão, no sentido de irmão, de dar a vida pelo irmão. Agora, uma pessoa que ama uma outra pessoa, que dedicou a vida inteirinha para aquela pessoa, que cuidou daquela pessoa quando ela estava doente, que foi fiel o tempo todo, que orou junto com aquela pessoa, que levou a vida a dois de uma maneira séria. Será que esses dois vão para o inferno? Para muitos católicos, por exemplo, não importa se a pessoa vive em segunda união, ela vai para o inferno. Para muitos católicos, eles pensam assim. Ou seja, você casa com uma pessoa na igreja. Se você casou com uma pessoa na igreja, ficou com ela um dia, um mês, um ano, não deu certo. Aí você separa dessa pessoa. Separou. E aí você está vivendo há 50 anos com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, você é fiel a ela, ela é dedicada a você, ela cuida de você, ela criou uma vida com você. Porque é de segunda união. Vai para o inferno? Muitos católicos, padres, bispos, dizem, isso, verdade. vão para o inferno. Sugiro, porque façamos um debate sobre isso. Eu sugiro um debate sobre isso. Cleodon, vamos fazer. Cleodon, pode ser que eu esteja na contramão da teologia de muitos padres, mas eu também sei que tem muitos padres e muitos bispos que concordam comigo. Eu, sinceramente, inclusive o Papa, nesse sentido, né, que o Papa ele é a favor de abrir a igreja para os casais de segunda união e de parar com essa brigaiada aí que não leva a nada. A teologia de Jesus não é a teologia da exclusão. A teologia de Jesus é a teologia do amor. E é isso que nós temos que entender. Tudo que fugir do amor, não é de Deus. Mas padre, posso perguntar? Porque ela é gay. Posso perguntar? Olha, eu de novo uma pessoa, concordando até com o porque ela é Cleodon. drogada, ou porque ela é uma alcoólatra, eu estou contra o coração de Deus. O padre Cleodon, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Me permite, ver? Claro, eu só quero falar alguns comentários, né? O Russo disse que Deus autorizou o divórcio, o divórcio não é pecado, que é o debate que o Cruvinel sugeriu, né? E a gente vai fazer, gostei, ok? E o Jorge, o fã-clube Jorge Michael, que está sempre presente nas nossas lives, não tinha dado a palavra ainda, ele disse, Padre Cleodon, você é ótimo, especial. Ellen Nascimento, para mim, casar só é válido se ama de verdade. Se tiver briga o tempo todo, não vale a pena casar. Qual, Salomão, que você está vendo aí? Qual? Eu tô rindo desse do Vale a Pena Casar, eu acho maravilhoso. Tá. O padre Abel Gamer, padre, é pecado só ir à igreja de mês em mês? Daqui a pouco a gente passa para isso. Isso aí já é dogmas, que é o que a gente vai discutir na semana que vem, sobre dogmas, né? E vamos lá, pastor Roberto Cruvinel, por favor. Até eu estou preocupado em ver, porque semana que vem eu tenho... A nossa live já está com 1h30, porque o povo gosta, né? Nós já vamos estar terminando, é que a gente está mantendo o mesmo público, mas nós todos aqui estamos caindo de sono. Está todo mundo caindo de sono. Porque semana que vem, viu, EV, eu vou gravar... Semana que vem eu vou gravar um debate sobre divórcio, eu vou fazer exegese. Os meus amigos sabem, não é, que eu sou subserviente à exegese bíblica. Eu tenho... É da minha natureza. Tanto que eu já discordei da denominação, já discordei de uma visão geral do evangelho. Então, essa questão específica, por exemplo, questão de divórcio. A Bíblia fala que a mulher está presa ao marido enquanto ele viver por causa da lei. Aí que lei é essa? Tem que observar Esdras 10. Deus mandar embora. Por que isso acontece? O padre Cleodon, quero te fazer uma pergunta, que o senhor falou de anacronismo. E eu, na época, que fiz um debate com uma pastora de uma igreja homossexual, que é minha amiga, que eu tenho um amor por ela, um carinho muito grande. Inclusive, foi no programa do EV que eu entreguei um estudo para ela. E eu disse que se ela me convencesse
no programa do EV, eu ia defender o posicionamento dela. Mas... Olha, aquele programa bateu de frente, ganhou a audiência do MMA, viu, gente? Foi bom, foi muito bom. Teve gente que até aconteceu um bocado de coisa daquele dia lá. Mas olha só, o senhor que é um linguista, eu tenho dificuldade, padre, porque o senhor falou bem, a cultura grega era muito pior do que a nossa, muito pior. Tanto que só em Corinto tinha 1000 prostitutas vestais no templo, né, a Afrodite. Mas a palavra malakoi, de 1 Coríntios 6:9, aquilo que o senhor citou de Paulo, eu procurei todos os dicionários. Não tem nenhum que não fale que é efeminado. Em todos, comentários. E dicionários que não tem a ver com a religião, entendeu? Dicionário de língua grega. Por exemplo, a cernoekoitai, que na verdade é um plural, é a visão passiva, na verdade é o ativo, é o sodomita, é o pederasta. É um ativo passivo. O maracói é o passivo. Olha os dois falando de ativo e passivo aí, ó. Porque a gente tem que tratar, reverendo Aldo, a questão com muita seriedade, porque a gente está mexendo com a vida de gente que está chorando. Eu recebi na minha casa um moço de madrugada, homossexual, ficou até de madrugada, ele chorava e dizia, pastor, eu não gosto de mulher, o que eu faço? E eu tinha que ajudar esse moço. Então eu levo a questão com seriedade, eu não levo com brincadeira. Malakoi é o efeminado. A cernokoitai, que é o plural, é o ativo. E todos os dicionários falam que é sodomia, pederastia, efeminado, e todos os comentários que eu encontrei, seja católico, seja protestante, seja o que for, diz que o texto, segundo Paulo, esse texto, essas pessoas não entraram no reino dos céus. E aí, como eu falei, o amor de Deus é maior que o pecado. Eu posso suavizar o que o texto na gramática diz, padre? Ou eu tenho que dizer, essas pessoas têm que conhecer o amor de Cristo e têm que entregar a sua vida a Jesus, mesmo que sejam sofrer tentações, eles têm que caminhar com Deus. É o que eu falo. Sua opinião. Então, pastor, mas é que tá. Se o senhor falar que todos os ativos vão para o inferno, nós todos aqui vamos para o inferno, porque somos ativos. Padre, peraí, o negócio é sério. Não, peraí, gente. O padre entendeu. Ativo, não, o senhor entendeu. Ativo no sentido de relação homossexual, é o que o texto diz. Eu não estou ridicularizando. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando Paulo usa essas palavras, você tem que entrar dentro da cultura. Ele falou isso de modo especial em Coríntios, né? E a comunidade de Corinto era completamente uma comunidade mundana. Era uma comunidade pior que Sodoma e Gomorra. Então, quando Paulo fala isso, que inclusive é o mesmo motivo pelo que está escrito lá em Deuteronômio, entendeu? É porque visa uma sociedade em que nessa sociedade tem que se salvar uma cultura que é androcêntrica, que é patriarcal, que é machista, entendeu? E que tem toda uma cultura por trás, todo um sitz in Leben, usando uma palavra bem assim do mundo exegético e que é muito técnica, existe todo um sitz in Leben que está por trás disso e que quando Paulo escreveu, ele levou isso em consideração. Entendeu? E aí eu pergunto, o texto aqui é pecado, hoje não é mais. Porque eu estou entendendo a questão cultural de Corinto, como a de Deuteronômio. Aliás, era muito pior no Antigo Testamento, dava morte. Dava morte. A questão aqui é o seguinte, é que eu não vejo, exegeticamente, eu digo, porque irmãos, se vocês acham que eu não quero ajudar alguém a entrar no céu, pelo amor de Deus, eu fui liberto, eu era drogado, fui liberto pelo poder de Deus. Eu não vejo exegeticamente uma possibilidade de dizer que o comportamento, seja ele supostamente genético ou opcional, seja lá o que for, não é? Eu tenho dificuldade uma vez, foi falar, aliás, foi até o padre Claudon que falou para uma moça, num programa do negócio do produto do meio, não sei se você lembra, né? E ela disse que foi criada na igreja. Ela tinha barba no programa do EV Sobral. Eu tenho dificuldade. Eu gostaria de
de poder. Eu posso abraçá-la, mas na minha perspectiva de convicção, eu não posso suavizar a palavra. Nem para mim, nem para ninguém. Mas, gente, olha... Diga, reverendo Aldo, que a gente vai terminar. Diga. Vamos terminar? Não, só para falar rápido. Eu acho que talvez o grande problema de compreensão das pessoas é que achar o seguinte, que quando você fala em homossexualismo, você está falando em vida mundana, em vida... Não é isso. As pessoas estão achando que o homossexualismo se resume à parada gay, né? Que o homossexualismo se resume a ser vergonhice, safadeza. Nós não estamos falando disso. O que eu estou dizendo, e que eu tenho estudado muito ultimamente, não só na literatura, mas com as pessoas, é começar a entender e compreender que muitos nasceram assim. Eles são assim. Eles são obra de Deus. E vou dizer para as pessoas que não me conhecem e que falaram que eu preciso me converter. Realmente eu preciso me converter. Mas eu queria dizer para vocês, eu tenho maravilhosos casais gays na catedral, como tenho maravilhosos casais héteros. E como tem aqueles que têm os problemas, sendo hétero ou gay. Agora, só que toda vez que se cita o gay, aí diz assim, não, porque eu aceito o pecador. Quer dizer, já parte do pressuposto que a pessoa está errada. Já parte do pressuposto, né? Então, nasceu. Ele não que a maioria que eu conheço, com os quem eu converso, e que tem uma vida boa, tenha uma vida médicos, engenheiros, advogados, políticos, pastores, padres, a maioria que eu converso, todos eles, quando começaram a ter o conhecimento de que eram diferentes e não doentes, não foi fácil, porque é muito difícil ser minoria. Olha, as religiões perseguiram os albinos, perseguiram os que escreviam, os canhotos, como os canhotos foram perseguidos, né? Aí depois, mais tarde, pede perdão. Aí persegue indígena. Aí não adianta. Espera passar Mas, irmão Aldo, você que me conhece, o senhor nunca viu eu dizer aqui que o comportamento homossexual em si é licencioso. Eu conheço gente muito bem preparada, que é homossexual, de um parceiro só, e não tem vida licenciosa. E não é essa minha... frequentar a sua igreja, e não é essa a minha análise. A minha análise não é se é licencioso ou não. Minha análise é a questão em si. Entendeu? Frequentar a minha igreja, qualquer pessoa pode frequentar a minha igreja. Mas pode participar em igualdade de condições com o casal hétero? Se não tiver, se abster do pecado, pode. O que significa abster do pecado? Se a prática homossexual, de acordo com o meu entendimento da Bíblia, é pecado. Eu sou muito claro, não tem assim, não tem talvez. É sim, não. Mas eu também não tenho talvez não. Os meus casais... Então congrega lá. Existe um estudo que mostra... Eu estou cansado já. Daniel era homossexual. Quem? Existe um estudo de uma pastora, e ela não é de igreja inclusiva, e ela mostra que Daniel era homossexual. Daniel? Ele era, da Bíblia? Profeta Daniel. Ele era eunuco. Tem misericórdia. Cadê? Me mostra esse estudo. Ele era eunuco, tá bom. E ele é reconhecidamente homossexual. Tem uma passagem no Novo Testamento que um centurião pede para Jesus curar o servo dele. Eu já vi pastores defendendo que ali o centurião pediu para Jesus curar o marido. Nós vamos fazer outro debate. Vamos fazer outro debate. Então, isso merece outro debate. Isso merece. Amanhã. Eu ia fazer a madrugada teológica, nem vou. Chama todo mundo para cá de novo. Vou convidar uns 10 professores de teologia, mais os irmãos que estão. Vamos fazer um debate legal. Vamos fazer mais madrugada teológica. Você ouvindo também, pastor, que o Davi adorava pegar Jonathan. Não, isso daí é heresia, é blasfêmia, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Isso é blasfêmia. Deixa eu falar. No meu site, pessoal, pastorrobertocruvinel.com.br, tem um estudo sobre teologia inclusiva. Peraí, gente, é sério.
Ô, EV, o estudo que eu entreguei... Peraí, EV. Ó, o estudo que eu entreguei para... pegava Salomão. Peraí, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Vou levar a sério esse negócio aqui. Ó, o estudo que eu escrevi para Luna Holder, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, fazendo a apologia, aliás, desmanchando a teologia inclusiva. Quiser, pessoal, baixa lá no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br e me siga aí no Instagram, @RobertoCruvinel. Pronto, já falei. Padre Cleodon Amaral, para encerrar, vamos lá. Reverendo Aldo, já que você está pegando a palavra para encerrar, vai lá. Bom, quem foi inclusivo, me siga no Instagram, Reverendo Aldo. Pronto. No Instagram e no Face. Existem estudos sérios e científicos, né, que provam aí que os homossexuais vão tudo para o inferno, né, que o diabo não existe. Também existem estudos científicos e sérios dizendo que os homossexuais são muito amados e vão ser recebidos com Deus no céu e que o diabo existe. Então, existem, sim, estudos científicos para tudo. Eu acho que a gente que tem que ter inteligência e discernimento para julgar, né, aquilo que realmente é do Espírito Santo. Me manda, meu amigo, que eu quero ver esses estudos todos. Olha, o Russo ele disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, que ele não aceita, ele tem uma dificuldade grande para aceitar a questão do homossexualismo, e agora a gente foi falando sobre isso, o assunto acabou indo para esse lado, mas ele falou que ele gostaria muito de ver esse debate. A gente já fez esse debate um tempo atrás, né, Roberto? A gente fez esse debate há um tempo atrás. Sim. Agora eu só com religioso. Não, tá bom. Vamos programar para fazer, embora que o pensamento de cada um tá bem específico. O reverendo Aldo sempre já foi capa de Veja por causa disso, né? Ele sempre teve um pensamento muito ligado a isso, né? Vocês sabem que essa coisa da nossa polêmica e da nossa confraternização, ela ser de divergência de opinião, acaba sendo muito interessante, porque é isso que vale um debate, senão não vale um debate, né? A live foi muito boa. Você citou a produção do Em Revista, que em dado momento te confrontou com uma situação e que acabou não tendo conseguido prova. Nessa época, foi quando o Salomão se afastou para fazer um outro trabalho, e ficou durante um tempo... durante um tempo ficou uma outra diretora e produtora no meu programa, que é uma amiga, uma pessoa que eu gosto, embora esteja em outra televisão. E o Salomão é muito interessante, o Roberto sabe disso, o pastor Roberto sabe disso, que o Salomão ele tem a formação dele da congregação, que é uma denominação evangélica muito conservadora, né, Salomão? E hoje você pensa... Hoje ele tem um pensamento bem diferente, jornalisticamente falando. Mas quando a gente conversa na TV e tudo, vira e mexe, ele emite umas opiniões que eu não acho as opiniões do pastor Roberto conservadoras. Mas o Salomão tem umas opiniões extremamente conservadoras. Mas é isso que vale para um trabalho dar certo, né? Exatamente. Para ver qual que era essa imagem que está aqui com o padre Cleodon. E se isso eu fizesse esse questionamento, por exemplo, na antiga igreja que eu frequentava, isso seria um grande absurdo, né? Sim. Acredito que hoje em dia a minha visão seja muito mais parecida com a do reverendo Aldo, né? Por conta de algumas coisas que eu acho que eu concorde mais com os dogmas da anglicana, né? Por conta de muitas coisas, principalmente no que se refere a casamento. Mas não vou me abster e cuspir no prato que eu comi, porque realmente tem muitas coisas boas que vieram da congregação, dos dogmas da congregação cristã no Brasil, assim como da própria Assembleia do pastor Roberto Cruvinel, e também a cultura, a cultura e a beleza que tem a Igreja Católica, que é uma coisa incomparável no que se refere à arte, à história da religião, mas acredito que hoje os dogmas sejam muito mais parecidos, por exemplo, com o reverendo Aldo. Posso estar pagando com a minha língua alguns anos o padre que eu não pode estar fazendo no casamento, mas pode ser que possa ser igual. Então, acredito que seja isso. E depois que começou os enlaces dele com a Renata Fukimura, né? Então ele está pensando no casamento mais aberto. Mas hoje o Salomão fez
discorreu bonito, falou bonito, sem trocadilho, tá chique, Salomão. Do chat que está me criticando aí com umas coisas bem específicas, eu quero deixar bem claro que de todos que estão aqui na live, o que mais faria meu tipo, se isso fosse verdade, seria o Reverendo Aldo. Reverendo Aldo! Porque, não, eu ia fazer uma brincadeira com o Salomão, mas não vou fazer. O Cledor! Ainda bem que eu tô livre dessa. Eu não vou brincar. Diga, Aldo. Diga, Aldo. O que você falou? Eu sou ativo. Que ele é ativo. Então, não vamos descasar, Reverendo. Diga, o que você falou, pastor? Pastor, o que você falou? Salomão, mas não vou fazer, não vou. Ele vai ler uma frase da Bíblia. O Cruvinel não vai nem dormir hoje por causa do Josué, que era gay. Que tem nada a ver. Vocês estão com blasfêmia, irmão. Leva a sério o negócio. Eu quero terminar com uma frase da Bíblia. Quando Davi chegou para Jonatas e disse para Jonatas: o teu amor, para mim, é mais caro do que o amor das mulheres. Aí. Bonita prova de amizade dele. Bonita prova de... Se vocês quiserem saber o que significa, vai lá ler o meu estudo lá no meu site, que eu te explico isso aí. Mas é isso aí, vambora, pessoal. Vambora. Gente, eu queria pedir a todos que quem quiser entrar nas minhas redes é @EVSobralTV. O Instagram, o Facebook, o Twitter, é tudo EV Sobral TV. Assista os nossos programas na Rede Brasil de televisão, às quartas ou em revista, e nos finais de semana, sempre antes dos filmes, o Fim de Quiz. E também lembrar a vocês que essas nossas lives, que tem a participação tão bacana de vocês, aqueles que concordam ou discordam dos pensamentos, mas participam de forma às vezes irônica, brincando e de forma séria, que eu queria que vocês ajudassem a divulgar as nossas lives e o canal EV Sobral TV. Se inscrevam aqui no canal, viu, gente? Se inscrevam. Comentando os posts das lives, que isso também ajuda no engajamento do canal. Exatamente. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, muito obrigado, meus amigos, Reverendo Aldo Quintão, Pastor Roberto Cruvinel e Padre Cleudon Amaral. Segue a gente, pessoal. Tchau, gente. Tchau.